Efésios 5:11. Efésios 5:11. Como eu falei, o tema da minha pregação hoje é homossexualismo e aborto. Eu só vou usar esse texto aqui como base e vou explanar sobre esses assuntos. Efésios 5:11, Paulo vai dizer assim: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vou ler novamente. E não sejais cúmplices, comparsas, nas obras infrutíferas das trevas. Ele diz, não apenas não seja cúmplice, olha o que ele diz. Antes, porém, reprovai-as. É o que diz a palavra do Senhor. Eu sei que, assim que essa ministração for para a rádio, para a internet, alguma coisa assim, vou ser xingado de tudo que é nome, já espero. Mas nós, por conta do que vem da parte externa, não podemos temer falar aquilo que é verdade, aquilo que nós cremos, mesmo que seja o dedo na ferida de uma sociedade totalmente corrompida em pecado. Nós precisamos continuar fiéis ao Senhor. E o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer em amor, porque a única forma de você fazer com que um homossexual seja salvo, com uma mulher que mata criança seja salva, é você pregar a verdade para que ela veja o seu erro, para que essa pessoa veja o seu erro, para que assim ela possa se arrepender. Lembrando daquilo que diz os Provérbios, leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos do traiçoeiro, estes aí são enganosos. Leais é a ferida feita por aquele que ama. Não falar sobre um assunto que nós sabemos que está em todo canto da internet hoje, as pessoas pensam assim, olha, não fale sobre assunto, para que entrar em assuntos polêmicos? Muitos não entram neste assunto por medo, porque é claro que a retaliação é grande. Muitos não entram por ignorância, porque não sabem sobre o assunto, mas deixarmos de falar algo de suma importância para a salvação de uma vida sequer, isso é um verdadeiro amor. É você chegar para a pessoa e dizer, olha, este caminho que você está tomando é errado, e só há uma alternativa para você, é se converter dele e pegar outro caminho. Do contrário, você vai feliz para a perdição e para o inferno. Então nós temos o dever de falar. Paulo, ele era teólogo, mas antes de ser teólogo, ele era pastor. E as suas cartas, assim como Efésios que nós lemos aqui, todas elas eram para a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada na verdade, para que a igreja não pudesse cair no erro que muitos falsos profetas estavam introduzindo. Por exemplo, na Epístola aos Gálatas, Paulo escreve para combater a justificação pelas obras, porque falsos homens estavam entrando no meio da comunidade, estavam propagando ensinos mentirosos, dizendo que nós somos salvos por meio daquilo que fazemos. Então Paulo briga com isso, dizendo, não, isso é errado. Não podem dizer isso. Nós somos salvos pela fé. E Paulo chama esses homens, sabe do quê? Obreiros fraudulentos. Paulo era duro, pode ter certeza. Então eu vou passar alguns princípios aqui essa noite. Bem, primeiro eu quero falar sobre o homossexualismo. E vou deixar bem claro. Os homossexuais, todos, sem exceção, eles devem ser advertidos dos seus erros, em amor, mas mostrando a verdade. Devem ser advertidos. Agora, pessoas como Tami Miranda, que são militantes de uma causa, que querem que todos aceitem aquilo que ela faz, nem que seja enfiando goela abaixo, essas pessoas não têm que ser advertidas, elas têm que ser combatidas. E é isso que eu quero fazer aqui. Não vamos aceitar esse novo normal que a sociedade tenta nos impor. Não vamos aceitar essa nova sociedade, essa nova construção de família, porque hoje ainda, nós podemos falar contra o homossexualismo. Se continuar nessa pegada, é bem provável que, assim que alguém fale, ele saia preso do culto. Então, como ainda podemos, é claro, devemos falar. E eu creio de todo o meu coração que os homossexuais podem ser salvos. Claro que creio. Assim como o adúltero pode ser salvo. Assim como o religioso hipócrita pode ser salvo. A salvação está disponível a todos, mas é necessário que eles ouçam a verdade, se arrependam dos seus pecados e mostrem frutos dignos de arrependimento. Porque se ela não é confrontada através daquilo que a Escritura diz,
ela nunca vai saber do seu erro. Então olha a importância de você, em amor, não ficar ali fazendo malabarismo. Diz, mas o que importa é que nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Que Deus ama todos, que no final vai dar tudo certo. Isso é mentira. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, falar sempre a verdade, porque esta é a única esperança que essas pessoas terão. Como eu disse no começo do culto, nós vivemos hoje numa sociedade imersa em uma ideologia de esquerda. Imersa. O marxismo cultural fez um trabalho excelente destruindo toda a nossa sociedade. Tanto é que você é esquerdista sem saber. Você é feminista sem saber. Você acha que as coisas que eles ficam o tempo todo propagando são de fato normais, sem ao menos poder questionar e sem ao menos pensar do outro lado. E eles querem nos obrigar a aceitar essas coisas. Eu acho que nesta semana passada, a Natura lançou a Tami Miranda como garoto propaganda do Dia dos Pais. Sim, uma mulher com útero, com ovário, como representante do Dia dos Pais. E a Natura é tão hipócrita que ela, fazendo isso, ela está dizendo que é a favor da diversidade. A cidade de Nova York, eles adotam 31 gêneros sexuais. É uma bagunça enorme. Tem o hétero, tem o homo, tem o transexual, tem o polissexual, né, que aceita todos os gêneros, tem o pansexual, o polissexual, que é vários, e o pansexual, que sai com todos. É um absurdo. Mas a Natura é tão hipócrita que ela faz apologia à diversidade de gênero, e você vai comprar uma fragrância, tem lá, masculino ou feminino. Mas calma aí, por que não tem 31 tipos de fragrância então, gente? Você consegue ver que apenas quer ficar bem com todos? É ridículo. Eu acho que tem. Põe a foto ali, Vinícius, por favor. Só alguns. Essa é a diversidade de gênero que eles tentam impor na nossa sociedade. Se você der uma pesquisadinha na internet, você vai ver. É diversas formas, né? É o homem com a cabeça de mulher, a mulher com a cabeça de homem, o homem com o braço de mulher, a mulher com o braço de homem. O que é meio a meio desse lado, meio a meio para a esquerda, meio a meio para a direita. Aí, depois que esses morrem, o médico vai lá e diz assim, morreu uma mulher, ou morreu um homem. Só que eles tentam impor para nós de tudo que é forma. O homossexualismo, acho que é o primeiro princípio que está ali, o homossexualismo ele é algo antinatural. Antinatural. Quando eu digo que o homossexualismo é antinatural, eu não estou sendo preconceituoso, de forma alguma. Eu estou apenas dizendo que a ciência afirma. Não é isso que eles gostam o tempo todo? Precisamos seguir a ciência. Combate à pandemia, siga a ciência. Vamos seguir a ciência, então. Apenas 2 tipos de gênero. Não há 33, 35, 38. Apenas 2. Masculino e o feminino. E até hoje, a ciência deixa de forma clara que 2 iguais não se reproduzem. 2 mulheres não geram filhos. 2 homens não geram filhos. Órgão excretor até hoje não foi provado cientificamente que faz filho. Isso não é ser preconceituoso. Isso é apenas ser sincero com a ciência. Imagina, lá no Éden, 2 homens. Deus cria Adão e Ivo. O que ia acontecer? Fim da humanidade. Mas isso aí é um argumento teológico lá no Éden. Tá bom, lá em Nárnia, Deus cria 2 mulheres. Dentro do guarda-roupa. Caminho para Nárnia. 2 mulheres. O que ia acontecer? Acabou a sociedade. Tanto é que tem algumas sociedades filipinas, em Minas Gerais, eu estava vendo essa semana também, são sociedades só de mulheres. Vai morrer todo mundo? Claro que vai. Isso é apenas ser natural. Não estamos sendo preconceituosos com essa afirmação. Não há nenhuma comprovação científica, deixar bem claro, não há nenhuma comprovação científica de que o homossexual nasce homossexual, né? É o gene dele, homossexual. Não há comprovação. Eu sei que eles dizem o contrário. Eles dizem, não, o gay nasce gay. É mesmo. Esses mesmos hipócritas, não estou dizendo todos, esses daí, que dizem que o gay nasce gay, segundos depois, eles dizem assim, a criança não nasce criança. A criança nasce neutra. Então, quando ela crescer, ela precisa decidir aquilo que ela quer ser. Tanto é que eles estão querendo tirar a desinência O ou A do final de menino ou menina e colocar X, meninix. Ou seja, não importa se a criancinha nasce com pipi ou se nasce sem.
Quando ela crescer, ela decide aquilo que ela vai se tornar. Porque essa questão de homem e mulher é apenas uma construção social. É por conta da sociedade. Não, não é uma construção social. É ciência. É algo normal. Você não precisa estudar muito, meu irmão. Pega duas tomadas e coloca assim, ó, a ponta de tudo. Não vai. Ou pega duas fêmeas juntas. Não vai. Em relação ao homem e à mulher também é a mesma coisa. Seja sincero. Qual casal você já viu que está lá? O homem engravida a mulher e a mulher está grávida e está no chá de bebê. E eles estão assim, olha, qual que é a sua preferência? Porque nós temos preferência, você sabe disso. Você ora, eu queria um menino. Os homens normalmente pendem para o lado do menino primeiro, né? Depois menina. Temos as nossas preferências. Daí você tem 3 meninas, daí você pensa na menina, né? Quarto tem que vir menina, gente. Temos as preferências, mas você já viu alguém desse jeito assim? Eu queria tanto que fosse um menino. Daí você pergunta para a mãe, eu queria tanto que fosse uma menina. Isso é normal. Você já viu alguém? Se fosse menina eu ia gostar. Se fosse menina também. Mas se fosse gay a alegria ia ser completa. Já viu alguém demonstrar alegria com a esposa grávida dizendo, se for gay a alegria vai ser maravilhosa. É tanta hipocrisia que a mulher da Tami, engravidou, claro, não é dela, né? Ela não tem espermatozoide. Tem óvulo, tem ovário. Engravidou dela. Já começa por aí. Olha como o povo é louco. A mulher dela, ela diz que ela não gosta de homem. Mas então, ela casa com uma mulher que quer ser homem. Isso aí buga a cabeça da gente. Eu não consigo entender. Como assim? Não gosta de homem, então seja uma lésbica raiz, né? Mas não, daí arruma uma mulher com barba, peito tudo peludo. Eles são tão hipócritas. Põe ali a foto, por favor. Essa aqui é a foto do chá de bebê, do bebê Miranda. Olha lá as bexiguinhas, que cor que você está vendo ali? Eu escrevi só para garantir que você vai ver, né? Você percebeu que não tem bexiga do arco-íris ali? A expectativa deles vai ser bedito ou bedida. Você percebeu? Eles são hipócritas. Porque eles apregoam algo que eles sabem que cientificamente não existe. Essa é a esperança deles. Ou é homem ou mulher, porque não há outra opção. Eu sei que há pessoas, há crianças, que desde pequeno, nós já vemos que tem inclinações para o outro lado. É um menino que sempre gosta de colocar a sandália da mãe. É a menina que se põe boneca, não quer saber, você dá o carrinho, e já é meio macho desde pequena. Tem essas inclinações? Óbvio que tem. Pastor, e no caso desse? A pessoa cresce. Você vê, nasceu homem, mas tem aquela inclinação mais afeminada, mais para o outro lado, de desejar pessoas do mesmo sexo. O que faz numa situação dessa? Ora, lute contra os desejos. Não há outro caminho. É assim que funciona. O homossexual ele precisa lutar a vida toda dele contra os desejos errados. É assim na nossa vida que somos héteros também. Você nunca teve vontade de matar alguém no trânsito? Já teve, eu tenho certeza que teve. O que você faz diante de uma situação dessa? Você não mata. Por quê? Porque isso é pecado. Porque isso afronta o nosso Deus. O Senhor é o dono da vida. Nós não podemos tirar. Por conta de uma fechada no trânsito. O homem, esse é o problema, o jovem é assim, ele pensa, eu sou muito tentado, eu preciso casar. O dia que eu casar, vou resolver meus problemas de tentação. Ele pensa que o dia que ele namorar com a mulher dele lá, ele nunca mais vai ser tentado quando passar uma outra do lado. Mentira! O homem raiz mesmo, não adianta, ele vai morrer lutando com o olho dele. A mulher também. O que o casado precisa fazer? Lutar contra os seus desejos. E guardar o seu desejo só para o cônjuge. O homossexual não muda. Ele precisa lutar contra aquele desejo também. Só que o desejo dele é para a pessoa, em relação à pessoa do mesmo sexo. É assim que funciona. A vida, meu irmão, nós vamos lutar até o final dela. Enquanto estivermos aqui neste mundo caído, neste corpo de carne, teremos que lutar contra o pecado. Toda vez, todo dia. Não vai chegar um dia da sua vida que você vai falar assim,
venci todos os pecados, não sou mais tentado em coisa nenhuma. É porque você morreu talvez e nem percebeu. Porque enquanto estivermos vivos, pode ter certeza, lutaremos contra isso. O hétero é tentado do mesmo jeito que o homossexual também é tentado. A diferença? Não podemos ceder à tentação. Porque ser tentado não é pecado. Eu já conversei, olha, com pessoas, um rapaz, chegou e disse para o pastor, meu problema é o seguinte, eu gosto de homem. Eu também tenho um susto, né? Está só eu e ele. Esse é o meu problema. E hoje ele é crente de verdade e é pastor. Pastor. Quer dizer que ele nunca mais vai lutar contra aquilo? Eu acho difícil. Casado, eu não sei se teve filho já, mas é bem provável que ele vai ter, até o final da sua vida, lutar contra aquela dificuldade. Lembrando que ser tentado não é pecado. O pecado é quando você deixa a tentação te vencer. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, lembra? 40 dias. 40 dias lá de jejum. O diabo astuto, assim que ele teve um encontro com Jesus, o que ele fez? Ofereceu o que para Jesus? Uma moça bonita, de biquíni. Não! Dinheiro. Não, estava com fome, ofereceu pão. O nosso Senhor foi tentado, mas não pecou. Então nós também seremos tentados. E o que nós temos que fazer é seguir o caminho dele. O que nós não aceitaremos é mau caratismo e canalice dessas pessoas, que não são todas, eu vou deixar bem claro, não são todas, mas não vamos aceitar o mau caratismo e a canalice dessas pessoas que tentam fazer com que nós venhamos de forma obrigatória a nos dobrar diante dessa política maldita que eles ficam apregoando. Não vamos aceitar. Vocês podem nos taxar do que quiser, não iremos nos dobrar diante desta falsa ideologia, essa ideologia maquiavélica aí, não nos dobraremos. Tem uma foto interessante? Põe ali, por favor, Vinícius. Eu acho que nada mais representa o movimento cristão hoje do que isso. Lembra lá, no livro de Daniel, a estátua que o rei fez dele, e diz que todos teriam que se dobrar, e todos de fato se dobraram. Assim são o mundo e os falsos cristãos. Eu falo para você que eu já ouvi de crente, pastor, mas tem que aceitar, né, essas coisas aí. Adianta ficar brigando? É claro que adianta, se não brigarmos, vamos fazer o quê? Vamos nos dar por vencido? E deixar eles ganhar terreno em tudo que é lugar? Daí depois, essa ideologia chega dentro da sua família e você pensa, por que será que isso aconteceu comigo? Porque você não confrontou. Porque você não foi um pai, uma mãe suficiente para dizer, isso aqui é errado, não vamos aceitar. Não vamos nos dobrar jamais. Essa hipocrisia dessa ideologia esquerdista. Eles têm um movimento, vidas negras importam. Deve ter ouvido falar já. Vidas negras importam. Importa com quem? Com negros que seguem a ideologia deles. Não, não são com todos os negros. Não, claro que não. Se você é negro, mas você é um negro conservador, a sua vida não importa. Por mais que o nome do movimento seja Vidas Negras Importam. O movimento LGBT vai pelo mesmo caminho. O feminismo vai pelo mesmo caminho. O feminismo, você sabia que ele não defende as mulheres? Não, pelo menos todas as mulheres. Sabe quem o feminismo defende? Mulheres que pensam igual a ele. Se você pensar igual a elas, irmã, pode ter certeza, o feminismo te defende. Se você falar que você é conservadora, que você acredita no sistema patriarcal, onde o seu marido é o cabeça do lar, não, você não é uma mulher defendida pelo feminismo. O movimento LGBT vai pelo mesmo caminho. O movimento LGBT não defende os gays. Os gays que pensam contra eles. Porque o que se espera é que o movimento defenda toda a classe, independentemente de posição política, de credo. Mas não. Se você é gay, mas você é um gay de direita, pode ter certeza, eles não defenderão você. Um exemplo? Põe a foto ali, por favor. Não sei se vocês conhecem essas pessoas. Esse primeiro aqui, Augustin Fernandes, maquiador, muito conhecido, homossexual. O lá da ponta, Carol Heller, homossexual, filha da Cássia Heller. E o de baixo é o deputado estadual aqui do nosso estado de São Paulo, Douglas Garcia, também homossexual assumido. O movimento LGBT detesta-os. Detesta-os. Por que você acha? Consegue ver na foto ali, né? Está explicado. O que tem em comum nos três? São apoiadores do presidente. Você consegue ver?
a canalice, o quanto são hipócritas essas pessoas. Ah, pastor, mas nós temos que respeitar toda forma de amar. É isso que eu uso constantemente. Nós precisamos respeitar pessoas que amam de forma diferente de nós. E eu já ouvi isso de crente. É mesmo? A resposta que eu dou é sempre a mesma. Quando alguém vier com esse papinho para você dizendo, olha, é melhor não se meter não, nós temos que respeitar formas diferentes de amar. Diga assim, então tá bom. O dia em que um marmanjo de 25 anos se apaixonar perdidamente pela sua filhinha de 7 e falar que quer ter relações com ela, você diga também a mesma coisa. Eu preciso aceitar toda forma diferente de amar. Porque ele é marmanjo, ele quer amar a minha filha ou o meu filho. Então é um absurdo esse argumento. Ai, pastor, mas nós somos espirituais, não devemos nos envolver com isso. Quem disse, meu irmão? Devemos combater com toda a nossa força. Porque eu não sei se você sabe, mas a escola está ensinando essas coisas para o seu filho. Está ensinando que há famílias diversas, diversidade. Eu vi uma vez, uma irmã mandou uma foto, onde tinha lá vários tipos de família. O pai negro, a mãe branca, o casal de negro, casal de branco, ocidental. Aí tinha lá 2 mulheres com uma criancinha. E estava lá o exercício. Que tipo de família é a sua? Eles ficam o tempo todo colocando isso na cabeça das nossas crianças. E você não vai se importar? Somos espirituais? Claro que sim. Mas temos o dever moral de nos engajar contra essas ideologias. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, sabe quem vai os ensinar? Felipe Neto. Ele vai ensinar. Aquele canal imundo com 39 milhões de seguidores. Milhões. Um dos maiores canais do Brasil. Ele está lá. Eu vi o vídeo dele. Ensinando sobre tamanhos diferentes de pênis. Talvez seu filho está lá escrito, ou sua filha está lá escrita, né? Ah, não, é negócio de joguinho que ele vê, pastor. Ensinando sobre tamanhos diferentes de pênis. É o que esse menino imoral ensina. Fazendo vídeos sobre ser normal, soltar a periquita para quem quiser. Esse é o termo que ele usa por conta da vulgaridade do canal, né? Dizendo para meninas assim, talvez você pense assim, eu queria sair com... Ele usa uns termos muito fortes ali, é óbvio que eu não vou repetir. Mas ele diz assim, que às vezes você não quer um relacionamento sério, você quer só um negócio, né? Só que você fica com medo, você que é mulher, do que as pessoas vão pensar de você. Que se dane, sai com todo mundo, seja feliz. E o seu filho está lá escrito. Incentivos o tempo todo ao homossexualismo. E você diz, pastor, nós não precisamos falar sobre esses assuntos na igreja. Tem 39 milhões de jovens e adolescentes e crianças ouvindo esse ser asqueroso e nojento. E nós vamos nos calar? Não, de forma alguma. Se o Espírito Santo está em você, meu irmão e minha irmã, nós não podemos achar normal aquilo que Deus chama de abominação. É isso que Deus chama. Deus chama de abominação. Eles influenciam da forma deles. Então que nós não venhamos a ser covardes e nos calar. Ainda que a pessoa xingue você, que dane-se. Perdeu a amizade com você, que dane-se. Mas vamos falar aquilo que é correto da parte do Senhor. O segundo princípio, causas de homossexualismo. O que, via de regra, causa leva uma pessoa a ser homossexual? É claro, eu não vou conseguir citar tudo. São diversos fatores. Mas em sua maior parte, tudo que é pesquisa que você fizer, você vai ver. As pessoas se tornam homossexuais por conta de traumas na infância. Traumas mesmo, de abusos de parentes. Não sei se você conhece aquele Leão Lobo, apresentador de fofoca. Eu vi uma entrevista dele uma vez dizendo que ele foi abusado quando era pequeno e a consequência, né, virou leoa lobo. Eu conheço um rapaz, uma vez eu vi, homem, depois fui o reencontrar 2 anos, 3 anos, não lembro depois. Ele passou perto de mim, eu nem vi. Aquela calça cigarrete, né, apertada, salto, cabelão. Nossa. Daqui a pouco, é o fulano. Quem? O fulano?
Ah, não acredito. Daí eu fui perguntar para o amigo dele, cara, mas o que aconteceu? Ele transformou em outra pessoa. Aí o meu amigo me dizia, olha, o que o pessoal falou aqui no bairro é que a molecada brincando, soltando pipa, esconde-esconde para lá e para cá, levaram ele para um lugar escondido lá, fizeram uma filinha lá e aproveitaram dele. Olha o trauma que causou. Então, em sua maior parte, é por conta de trauma. Mas é claro que não é só por conta disso. Os pais são muito responsáveis. E pais, eu vou dizer pai primeiro, né, do gênero masculino. Se você é pai, você tem um filho ou uma filha, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer dentro da sua casa? Ser macho de verdade. Ser cabeça da sua casa. Mostrar que quem governa na sua casa é você. Agora, se você deixa tudo na mão da esposa, tudo que vai fazer, vamos consultar sua mãe. Pai, vamos fazer outra coisa. Vamos perguntar o que sua mãe acha. Não sei o quê. Sua mãe não quis. Daí sabe o que vai acontecer quando seu menino crescer? Ele vai falar assim, quando eu crescer, eu quero ser homem igual a minha mãe. Você não sabe por quê. Essa é uma das coisas excelentes que você pode fazer para o seu filho. Seja um pai de verdade. Você que é mãe, seja uma mãe de verdade, você vai estar ajudando o seu filho psicologicamente. Eu coloquei uma frase, ele põe, por favor, Vinícius. Dr. Albert Ellis, olha o que ele diz. As mães que prendem o seu filho à barra da saia, entende a expressão aqui, né? Puxa o menininho toda vez. As mães que prendem o seu filho à barra da saia são grandemente responsáveis por sua futura não atração emocional ou sexual por mulheres. Sabe aquela mãe que vive passando a mão na cabeça do menino? Que não deixa o menino lavar um copo, que não deixa o menino carpinar 2 metros quadrados de grama, que tudo, tadinho, está com 15 anos, mas tadinho, menino ainda. 15 anos, cheio de pelo no sovaco. Mas não deixa fazer nada. Até a comida leva no pratinho pro menino lá. Daí depois viram uma pessoa que não segue o caminho da masculinidade. Não sabe por quê. Você precisa ser mãe de verdade para que dentro do lar o filho veja. Papai é que governa, papai é que dá as ordens, papai é o galo. Mamãe fala, mas quem manda é o papai. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos. Semana passada eu conversava com uma irmã e ela me dizia que por conta dessa pandemia, estar parado as aulas, em grande parte, né, aula online, os filhos dão um miguezinho lá. E ela disse assim, pastor, meu marido, ele trabalha de pedreiro, eu como as aulas estão paradas, já faz 2 semanas que eu estou mandando meu menino lá para trabalhar de servente com ele. O senhor acha que é errado? 12 anos, moleque. Foi errado? Trabalhar de servente? Que é a melhor coisa que você pode fazer para esse moleque. Se ele vai ser um engenheiro, advogado, pedreiro, arquiteto, não sei. Mas frouxo eu sei que não vai ser. Leva lá para bater laje com o Edivaldo lá, seu filho, irmão. Estágio de graça, o Edivaldo não vai nem cobrar. Leva lá. Eu tenho certeza. O dia que ele vier com a mão cheia de carro, o meu filho era assim, não tomava café, tinha que ver. Não gosta de café. Como que pode pobre não gostar de café? Trabalhou 2 semanas com o Edivaldo. Tomou tudo o café do Edivaldo. Tinha que levar uma garrafa de manhã, uma garrafa à tarde. Principalmente com o moleque, não pode ter frescura, frouxura. Cara, tem que pegar no pesado para aprender a ser macho de verdade. Se lá na frente ele escolher um serviço que seja mais leve, maravilha, mas precisa ensinar. Leve, meu irmão, para bater lá e você vai ver só como o moleque vira macho de verdade. Ensine a sua filha a limpar a casa, fazer comida. Daí está lá, menino com 15, 16, 17 anos em casa, não sabe fazer um arroz, um feijão, e quer casar, Deus me livre o marido dela. Está perdido, vai passar fome. Não pode. E é triste ver cristãos apoiando essa causa ou sendo neutros. Não fala nada, Porque, e muitos chegam ao cúmulo de dizer, tem uma igreja no Rio de Janeiro, Paulo Cadalso, que era de lá, não sei se conhece, é uma igreja contemporânea, que não é um casal de pastor que é chefe lá, é um par, né? Casal é homem e mulher, é um par de barbudo que lidera a igreja, e com base no entendimento errado da escritura, que diz, lembra aquela passagem de Jonatas, onde Davi diz assim, o amor, diz primeiro que Jonatas se apegou a Davi com amor,
E Davi diz assim: o amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres. Eles pegam aquele versículo e falam: cara, Davi era baitola, gente. Só que se você pegar apenas este contexto, pode ser que você tenha esse entendimento. Mas não era esse o problema de Davi. O problema de Davi é que Davi gostava demais de mulher. Tinha um monte da pegou do Urias que só tinha uma. Cachorro sem vergonha. Qual que é o contexto? Jonatas era filho de Saul. Saul era o rei, o próximo rei era Jonatas. Só que Jonatas sabia que Deus tinha ungido Davi. E então o que ele faz? Ele abre mão do reino porque ele sabe que Davi tinha sido escolhido por Deus, Samuel tinha ungido. E então, com base nisto, Davi diz: o amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres, porque nenhuma das minhas mulheres, de todas elas, faria o que Jonatas fez. Este é o contexto. Mas tem Levítico, capítulo 18, se você ler, vai falar sobre... E o que eu vou falar aqui, olha, vou deixar bem claro. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para fazer como Jesus. Eu quero ser instrumento de salvação para que vidas, de fato, venham a se converter. E só há uma forma, conhecendo a verdade. Não há outro caminho. Em Levítico, capítulo 18, fala sobre relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. E começa a descrever um monte de coisa lá. Irmão com irmã, irmão com tia, com madrasta, com mãe. Essas são as relações que a Bíblia diz que são ilícitas, né? Entre parentes de primeiro grau ali, o filho que pega a mulher do pai, o pai que pega a mulher do filho, o irmão que pega a cunhada. E Levítico 18 vai descrevendo como relações não permitidas, ilícitas. Aí então, no versículo 18, a partir do versículo 21, capítulo 18, a partir do versículo 21, ele vai falar sobre relações abomináveis e repugnantes. Olha que interessante, ele está falando sobre a nojeira de parentesco de primeiro grau, e depois ele diz, mas há algo pior, algumas relações que são repugnantes, abomináveis diante de Deus. E olha quais são, põe ali, por favor. Ele começa dizendo assim, você pode pensar, pastor, não tem nada a ver. É claro que tem. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Pastor, o que tem a ver? Porque ele está falando sobre relacionamentos ilícitos. Ele pega um exemplo bem esdrúxulo de um pai que faz algo tão abominável que ele sacrificava o seu filho a um deus Moloque, queimava o moleque a uma entidade pagã, um deus com cabeça de boi. Então ele usa isto para logo depois dizer, verso 22, não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação, não te deitarás com nenhum animal. Olha, junta tudo, mas você percebeu que coloca o homem com o homem igual deitar com o animal? Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é perversão. E começa a falar de relacionamentos totalmente errados, mas na hora que chega na parte abominável, execrável, repugnante, ele diz, homem com homem. E é claro, mulher com mulher também. Você pode, hoje a gente vai dar falar sobre aborto, mas vamos lá comigo, Romanos, capítulo 1, você pode voltar um pouquinho aí, por favor? Romanos, capítulo 1, só voltar um pouquinho antes aí. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18, acompanha comigo. Paulo começa dizendo assim, os presentes de Deus são sobre todo... Não é assim, ele começa a dizer assim, a ira de Deus se revela do céu, ira, a raiva de Deus se revela, é descarregada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, ele começa dizendo, olha, Deus, você tem que dar um jeito de descobrir que ele existe. Olha a natureza, olha os seus atributos. Dá um jeito. Daí ele diz no verso 21, porquanto, falando sobre os homens, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, se tornaram burros, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se para os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus.
corruptível em imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. 24. Por isso Deus os entregou. Olha, a forma de Deus punir o povo. A forma de Deus punir o povo. Olha qual é no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência é desejo, do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. Você consegue perceber que, quando Paulo cita relações homoafetivas, ele não está dizendo como uma conquista da liberdade do direito de amar. O que ele está dizendo é como uma punição de Deus sobre um povo que não se dobra. Em 2 Pedro vai dizer que as pessoas deturpam as escrituras. Infelizmente é isso que muitos tentam fazer. Diante de textos claros assim, eles tentam deturpar. Mas uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, inclusive essa semana. Ah, pastor, cuidado com essas coisas. O senhor tem 3 filhos homens, hein? E se um deles virar gay? Tem essa possibilidade? Claro que tem. Espero que não. Mas, se um filho meu vira um assassino, vira um adúltero, o adultério não vai deixar de ser pecado porque foi cometido por um filho. O assassinato não vai deixar de ser crime porque foi cometido por um filho. Vai estar errado do mesmo jeito. E vai ouvir isso aqui e longe de casa, claro, né? Não vai ficar na casa do papai sentando de jeito nenhum. Pastor, isso é falta de amor? Não, isso é amor de verdade. Amor inclusive pelos outros que ficam. Porque se eu aceito tudo, eu estou abrindo uma brecha enorme para que os outros façam o que eles quiserem também. Como eu disse, somos contra a homofobia, com toda certeza. Mas não colocaremos os gays em um pedestal, em uma redoma. Por quê? Porque o homossexualismo não é uma raça. O homossexualismo é um comportamento, um desvio de conduta imoral e abominável diante do